Despertando a consciência. Esse é o nosso canal, o canal que estuda e que se propõe a estudar a saúde e a espiritualidade. Estamos aqui hoje mais uma vez para dar continuidade aos nossos estudos, que têm sido bastante proveitosos, no sentido de compreendermos melhor a nossa intimidade. Nós temos trabalhado nas terças-feiras as questões biológicas da saúde, da medicina, temos estudado as glândulas, fizemos um estudo circunstanciado estamos fazendo, né, circunstanciado da nossa glândula maestra, que é a tireoide, e que está ligada com aquele eixo que eu costumo dizer que é o eixo psico-imuno-neuroendocrinológico, porque a especialidade minha, que é a imunologia, ela depende fundamentalmente do psíquico, do imuno propriamente dito, não é? Do psíquico, do neurológico e do endocrinológico. Porque a gente até tem uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, chamar a atenção, é o seguinte, muita gente não sabe, quando a gente pensa em memória, a gente pensa sempre no cérebro, né? Porque o cérebro é que comanda a nossa memória e tal, a gente pensa sempre no cérebro. Mas o sistema imunológico, ele tem mais memória do que o sistema nervoso. Vocês talvez não saibam disso, né? O sistema vamos dizer assim, de defesa nosso, ele é capaz de lembrar, você toma uma vacina de sarampo, e 30, 40, 50, 60 anos depois de você ter tomado a vacina do sarampo, o seu sistema, você entra em contato com o vírus do sarampo e a célula de memória, que já foi trocada várias vezes, ela vai reconhecer aquele vírus e vai gerar, naquele momento, um material de defesa para te defender do sarampo. Então, a memória do sistema imunológico é muito mais, vamos dizer assim, profunda do que a do sistema nervoso central. E isso é um dos estudos da psico-imuno-neuroendocrinologia, que a gente tem feito uma observação muito importante nesses termos, e hoje nós vamos trabalhar também um pouco isso, né? Temos trabalhado nas terças-feiras, mas hoje, como é dia da gente estudar, nós estamos estudando o despertar do espírito, e nós vamos falar hoje dos conflitos do cotidiano. A nossa vida é feita de conflitos, nós vivemos, onde tem duas pessoas tem conflito, tem sempre conflito. É um conflito de pensamento, é um conflito de ideias. O conflito sempre dá como resultado um avanço, uma melhoria do conhecimento. Porque se não há conflito, não há. Tem uma frase popular que diz que quem ensina o sapo a pular é o obstáculo. Quer dizer, a topada bota o sapo para frente, ele pula, ele aprende a pular porque encontra o empecilho. Então, se a gente não tiver a topada, a gente não vai para frente. Então, esses são os conflitos são assim. E o conflito pessoal que nós devemos ter, ele vem da infância. Toda vez que a gente reencarna como se fosse uma fita rebobinada. Ela é apagada com a memória anterior, mas lá no fundinho está lá, igual um disco rígido que você apaga. Você pode apagar o disco rígido, mas tem um programinha que bota no disco rígido apagado e faz resgatar toda aquela memória que estava lá. Isso é da informática. Mas isso ocorre também no nosso sistema interno, na nossa capacidade interna de observar e de aprender as coisas.
E cada vez que a gente reencarna, a gente traz uma nova folha, vamos dizer assim, em branco, entre aspas, né? Tá em branco, mas nem tanto, para que a gente possa reescrever a nova história e vamos dizer assim, regravar em cima daquilo que já está gravado a nova história. Então, a questão dessa questão do conflito, né? São geralmente vem da infância, conflitos que não foram resolvidos e que se transfere para a idade adulta como se fosse um fantasma e que vai interferir no relacionamento social da pessoa. E que a pessoa é essa que às vezes se torna enfermiça, adoecida, entristecida, né? O Sérgio Felipe costuma dizer, né? Está aí, ele costuma dizer que você pode saber se você foi desejado na gestação da sua mãe, dependendo se você é otimista ou se você é pessimista. Se você é muito pessimista, provavelmente você não foi muito desejado. Tentaram abortar você, alguém, talvez não sua mãe, nem seu pai, mas talvez alguém de fora. Aborta, tira fora essa criança. Eu vejo muitas pessoas falarem isso. E a criança está lá dentro da barriga da mãe, está ouvindo tudo isso. Isso deixa a pessoa magoada, triste. Então começa lá a problemática do ser no momento que ele reencarna, né? No momento já do encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, dependendo do grupo social em que a pessoa se encaixa, né? Ela pode parecer um ser assim raivoso, odiento, está sempre mal-humorado, dilacerado, uma pessoa sem compaixão, porque os sentimentos puros da infância foram inibidos, né? A liberdade foi ameaçada e ela não tinha como, vamos dizer assim, se defender, nem contar para ninguém a tristeza, quer dizer, a infâmia a qual ela foi submetida. E aí ela foi vítima daquilo e aquilo vai recolhido, vai para debaixo do tapete. E mais tarde vai gerar um comportamento estranho, não é? E outra consequência marcante desse ato ignóbil de perseguir a criança, maltratar a criança, perseguir, é o medo da própria sexualidade. Muitas das vezes a criança foi abusada, né? E a pessoa passa a experimentar vergonha do sexo. E até às vezes tem pessoas que têm nojo do sexo. Porque a violência que ela sofreu, a violentar a inocência, violentar a liberdade da criança, que a criança é feita de inocência e liberdade, né? Vai produzir uma desestruturação dos valores humanos e que estão aparentemente representados pelos adultos, viu? E o adulto passa a ser visto como um vilão, como alguém que possa ser um agressor, quer dizer, aquele agressor que agrediu a criança passa a ser representado por todos os demais, né? Então, porque a sexualidade natural, ela é harmônica, ela é feliz e decorre de um sentido psicológico maduro e expressa-se até pelo olhar, pela maneira, pelo toque, né? Quando a pessoa é atraída por alguma coisa, não precisa ser pelo sexo oposto, o sexo pode ser expressado por uma flor, por uma poesia, por uma obra de arte, por uma sinfonia, por uma música maravilhosa, né? E isso desperta a sensação e desperta na pessoa a emoção. É uma forma de sexualidade também. Mas quando a gente padece inibição, porque foi perseguido na infância, o olhar fica permanentemente mortiço, a pessoa se esconde, fica meio
o olhar fica oculto, porque a pessoa associa as novas manifestações sexuais, né, ao insulto que foi objeto na infância. Isso é muito comum, né? Vive-se na hora atual uma explosão da sexualidade genital, porque a sexualidade ela também é moral, ela também é psicológica, ela também é emocional, né? E porque as pessoas vivem sem o processo, sem a ideia ético-moral, né, natural da sociedade que está muito aturdida. Vocês vejam, eu estava vendo um reel de uma moça eu estou acompanhando agora no Instagram, para estudar a parte de alimentação, e eu estava vendo que ela disse, como ela é uma blogueira muito procurada, muita gente que pedindo, ela vive sendo perseguida por um grupo que quer que ela faça propaganda dos bets. Bets, você sabe, são esses joguinhos loucos que a internet está cheia disso, né? Isso aí, e ela não toma nem conhecimento disso, ela que apaga, nem vê, porque não quer nem saber qual é a questão comercial disso aí, porque isso é um dinheiro sujo, e não, mas as pessoas dizem, mas isso é legal, a lei permite. Nem tudo que é legal é moral. Ela fala isso lá com todas as letras. E é verdade. Nós precisamos ter a ideia de que nem tudo que é também, que não é legal, às vezes é moral. Às vezes o que é legal não é moral. Então a gente tem que ter cuidado. E o Deus sexo fica se manifestando como a meta máxima da vida de muita gente que quer ver essa questão atendida de maneira assim, vamos dizer, imediatista e de forma, vamos dizer assim, pouco profunda, sem amor, sem sentimento, sem emoção, e como está destituído desses valores emocionais, o relacionamento sexual se faz insaciável. Nunca a pessoa está satisfeita, nunca a pessoa está feliz, está sempre frustrante, está sempre mal resolvida, e a pessoa acaba ficando aturdida pelas imagens visuais que vê, pelas imagens, pelas provocações que recebe, e através da mídia, e apresenta-se através de vulgaridade, através de coisas chulas, né? Erotismo, pornografia, sem nenhum sentido. Isso é que a gente está vendo aí, à torta e à direita, né? Então, uma pessoa é incapaz de atravessar as barreiras da provocação que está recebendo, isso está um pouco, às vezes, dentro de nós mesmos, ela se fica vítima da propaganda. Quanta gente está vítima desses joguinhos aí, perdendo os seus míseros reais que amealhou com certa dificuldade, com trabalho às vezes duro e com necessidade para trazer o pão para sua família. Quanta gente está presa nisso, quer dizer, a exploração dos vícios das pessoas. E as pessoas ganhando dinheiro com isso, dinheiro muito sujo, isso, muito terrível essa coisa. Isso leva a um desgaste emocional, um desgaste físico, um desgaste espiritual, que mais tarde vai ser cobrado da pessoa. Não há nenhuma dúvida disso. A hiperexcitação sexual através dos veículos da mídia, como você vê, produz danos muito graves no comportamento, porque as imagens agressivas absorvidas nem sempre podem ser descarregadas imediatamente. E isso gera insatisfação, inquietude e o comportamento estranho que as pessoas muitas das vezes têm. Por outro lado, a sociedade padece da imposição das atividades hiperativas. Tudo tem que ser muito profundo, muita coisa. Exige-se a movimentação incessante, toda hora viajar, toda hora fazer um negócio, toda hora adrenalina, vamos botar adrenalina, variedade de festa para cá, festa para lá, festas ruidosas, exibicionismo, muita exibição, música tocada alta,
buzina dos veículos nas ruas, barulheira danada, propaganda em volume insuportável, e pregões de novidades que não trazem nenhuma vantagem, só aturdem a pessoa e deixam ela, um indivíduo, desesperado e no seu aspecto interno, dentro dele. E a pessoa perde a possibilidade de usar uma ferramenta maravilhosa, que é fazer silêncio interno, para poder meditar, para poder raciocinar, para poder interagir consigo próprio e despertar a sua consciência, né? Especialmente quando a pessoa está sozinha. Ela está sozinha, mas está perseguida por aquelas ideias que foram sugeridas e que provocaram nela a inquietação, né? O hábito mórbido do barulho. Eu me lembro de uma moça que veio aqui para nossa cidade, que é uma cidade muito silenciosa, e ela estava acostumada a morar numa rua muito barulhenta, na zona sul do Rio. E ela chegou aqui numa sexta-feira, foi dormir. No sábado de manhã estava muito estremunhada, muito cansada. E a tia, que era a anfitriã dela, falou assim: o que você tem, minha filha? Por que você está assim? Ah, tia, estou desesperada, não dormi a noite toda. Por que, minha filha? O que aconteceu? Ah, minha tia, esse silêncio. Ai, esse silêncio me deixa dizer. A pessoa, o silêncio incomodando a criatura, né? Então a gente busca música barulhenta, o movimento das telenovelas. Você olha a telenovela, a imagem não para, muda de imagem, muda de imagem. Você está prestando atenção numa imagem, já vem outra. E ginásticas mais loucas, mais variadas. Você abre o YouTube, está cheio aqui no YouTube, está cheio desse negócio. Musculação exagerada, as pessoas exageram no tamanho dos seus bíceps, dos seus tríceps, das pernas, dos glúteos, das músculos das costas. As pessoas ficam deformadas pelos exercícios exagerados. E os movimentos que são tudo isso, movimento feito para fora. Nada de movimento de caminhada para dentro de si mesmo. Desprezo do corpo, embora as pessoas digam: a gente admira o corpo humano. Não sei, pode ser que até que admire, mas é uma admiração muito estranha, porque, de certa forma, essa maneira de proceder é uma maneira de desprezar o corpo humano. Bom, então é preciso que a gente tenha muito bem assentado os pés no chão. Eu costumo dizer, numa oração que eu faço, pedindo a Deus assim: Senhor, que nós possamos ter os pés no solo da terra, mas os nossos pensamentos, os nossos corações nas regiões infinitas do bem e do amor. Vamos manter o pé no chão, bola no chão, bola rolando no chão, nada de bola para o alto. A bola pro alto, vocês não sabem onde é que ela vai parar, né? Mas quando a gente logra a tranquilidade de poder botar a bola no chão, deixar a bola rolando, né? Cria-se um mecanismo de isolamento nos sentidos físicos, que a pessoa começa a selecionar apenas aquilo que interessa para ela, né? Aquilo que ela quer escutar e o que deseja sentir, né? Isso e fazer aquilo só que interessa, participar daquilo que interessa para ela. E aí, muitas das vezes, ela anula outras funções do seu psiquismo, que ela deveria ter e que ficam, às vezes, anestesiadas e bloqueadas devido a essa seleção que a pessoa faz. Mas muitas das vezes é preciso fazer seleção mesmo. Vamos escolher o que a gente ouve, o que a gente vê, porque nem tudo nos é lícito, como dizia Paulo de Tarso, mas nem tudo nos convém. Os conflitos do cotidiano, portanto, são a decorrência externa dos tormentos que estão dentro da gente. Somos nós mesmos que geramos isso. O ser humano se vê abraço com excessos para os quais não encontra psicologicamente preparo, dentro se a pessoa não está preparada para enfrentar aquilo, não é? Então, a exceção feita àqueles que
pessoas, coitadas, que vivem em situação socioeconômica muito pobre, muito vítimas das injustiças vigentes que são muito grandes. E esses coitados não têm, às vezes, nem tempo, vivem só vendendo o almoço para comprar o jantar, porque tem que trabalhar para comer, para sobreviver. Eu posso falar disso porque eu vivi na minha infância muito isso. Quer dizer, não tinha tempo de fazer nada. Eu tive uma adolescência na qual eu apenas trabalhava para poder sobreviver e poder, talvez, alicerçar o meu futuro, que graças a Deus eu consegui fazer. Então, ao lado do barulho ensurdecedor das cidades, dos locais de grande movimento, dos apelos do uso do sexo desvairado, apresenta-se também a violência. A violência não é só a violência física, não é só a violência material, mas a violência volumosa, porque a sujeira que se acumula nas vias públicas por toda parte, as pessoas que são objetos descartáveis que não são nem levadas em consideração, e no momento em que tudo é de valor secundário, a vida humana vale muito pouco, há uma conduta muito utilitarista, muito... isso não tem valor, não esquece. Bom, então, aí a gente esquece as coisas importantes. O amor, a solidariedade, a caridade, a compreensão, o entendimento, a fraternidade, né? O bom sentimento que devemos trazer em nossos corações para transformar a nossa vida numa vida bem vivida, uma vida alegre e com sentido. Então, nesse barato horrível que a vida atual está, né, a pessoa fica muito fragilizada, porque perde o contato com o corpo, e o corpo com o self, quer dizer, o corpo e o espírito não se comunicam direito, né? Porque o self, que é o ser espiritual, ele fica um pouco aturdido pela necessidade imperiosa de manter-se vigilante para não perder o veículo da oportunidade que apresenta auspiciosa. Quer dizer, a pessoa começa a abusar do corpo demais, e se ela seguir naquele caminho, ela vai acabar desencarnando rapidamente. Aí o espírito começa a vigiar mais para poder... E essa ligação corpo-espírito fica um pouco prejudicada. Por isso que nós estamos fazendo aqui esse trabalho de trazer essas ideias para a gente pensar, para a gente raciocinar, para a gente medir as coisas, para a gente procurar ver que a gente não deixe se desenvolver dentro de nós um vazio existencial, né? Uma coisa que fique só na aparência, mas que a gente tenha sentimentos, que a gente não vire um robô, não robotize a nossa vida, que a gente viva sorrindo só para agradar os outros. Você abre aí o Instagram, as pessoas, está todo mundo feliz, todo mundo rindo, né? Não tem ninguém dizendo que estou deprimido, estou mal, mas a pessoa está, às vezes, mergulhando numa profunda depressão. Por outro lado, esses conflitos do cotidiano, que são esses todos que eu estou acabando de elencar aqui, induzem ao receio da pessoa ficar meio doida, né? Insana, ficar com a insanidade mental, que é o resultado da dissociação entre o corpo e o ego, né? A perturbação dos sentidos de forma generalizada. E, simultaneamente, ocorrem outros fatores que tornam-se responsáveis pela ocorrência de situações que são assustadoras, muito assustadoras. Por exemplo, o medo de ficar doente, o medo de ficar pobre, o medo de sofrer uma violência, sofrer um assalto. Aqui no meu vizinho, eu construí um muro de mais de 6 metros de altura, porque acho que ele estava com medo que alguém pulasse o muro. Parece um muro da uma prisão americana, aquele muro imenso, bem do lado da minha casa. É uma forma de ver, vale a pena a gente analisar essas coisas. Medo da morte, a inquietação da doença, né? O sobressalto
da sua própria vida, a pessoa dorme sobressaltada. E tudo isso é efeitos remotos dos abusos que sofreu quando estava na idade infantil, né? As crianças cujas mães não paravam de reclamar, a mãe falava o tempo todo, ficava atrás da criança, não deixava a criança respirar quase. Eu conheço mães assim, exigentes, mães exigentes, mal criadas, às vezes usam palavras inadequadas, chulas, para tratar a criança. Eu tenho visto muito isso, que é uma coisa muito triste, muito problemática. Minha mulher, psicóloga, trabalha aqui com crianças na prefeitura, tem casos lá assustadores, né? Casos de crianças rejeitadas pela mãe, uma coisa assim. Crianças rejeitadas pela mãe e pelo pai, e que é criada pela avó que é doente, que não consegue levar, e a criança precisa ir fazer terapia na prefeitura, porque não tem como pagar um profissional, tem que ir para a prefeitura. E a situação do município não dá ao profissional as condições necessárias para ele executar uma tarefa bem adequada, embora eles tenham feito um trabalho venerável, um trabalho fantástico, e tenham recuperado muitas desses nossos crianças, nossas inocentes crianças, né? Então, não poucas vezes, essas crianças que ouviam a mãe blá, 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 na cabeça dele o tempo todo, tiveram vontade de esganar a mãe, né? E como isso era impossível de ser feito, eles recolheram essa ideia no fundo do coração e desenvolvem um sentimento de culpa que vai permanecer dentro do coração deles e vai se manifestar mais tarde numa expressão sexual destituída desse sentimento de amor, tornando-se uma forma de explosão de raiva, raiva contida que não pôde ser exprimida, e é contida longamente, por esse tempo todo, e se manifestando por meio da erupção da ira, da revolta, assim diminuindo neles a pressão que eles estão experimentando, mas fazendo com que eles sofram e façam sofrer as criaturas com as quais se relacionam. Uma coisa muito triste. Nos casos de conflito dessa ordem, é preciso haver uma terapia adequada para reconhecer a raiva e exteriorizar essa raiva através do choro. O choro profundo pode aliviar muito, perdoar o algoz, perdoar a si mesmo. E isso é de grande utilidade para fazer com que a pessoa retome a sua condição, removendo do inconsciente aquela condição, e isso levando ao relaxamento. Isso é de grande utilidade, contribuindo para o desenvolvimento psicológico mais amadurecido e mais saudável, né? Esse medo da loucura que as pessoas têm trabalha em favor disso aí, né? Afastando a pessoa, o paciente, da realidade na qual se encontra e conduzindo a pessoa ao cultivo de expressões que dão para ele uma aparente normalidade, mas é só aparente, não é. Parece, mas não é, né? Então, de forma equivalente, existe o receio de aceitar a convivência com intimidade profunda, porquanto a ocorrência vai recordar o espectro do algoz que o perseguiu na infância e ser controlado pela pessoa com quem vive. Ninguém quer ser controlado pelo outro. O fato traz à mente a imagem dominadora do pai algoz, que se caracterizava como conhecedor seguro dos sentimentos do filho, assustando-o, ameaçando-o constantemente. Eu sei o que é isso, passei por isso também. Há uma dicotomia muito marcante entre a conduta que é típica da infância, exteriorizando-se nas emoções de sedução e rejeição, amor e ódio, ou pior, amor e indiferença. Que a indiferença é melhor ter o ódio. O ódio é o amor adoecido.
Mas a indiferença é pior do que o ódio, é muito pior. O ódio é uma forma de amor que enlouqueceu, sendo que a morte do sentimento de amor leva para a indiferença. Então, é preciso uma terapia correta, sob a assistência do especialista, que possa se esforçar para reestruturar a personalidade do paciente, iniciando pelo perdão pelo algoz e perdão por si mesmo, né? O auto-perdão é fundamental. Deixa eu perdoar porque eu cometi esse engano, mas eu não sabia, né? Ou considerando a importância, ou melhor, a impotência que a criatura tem diante da circunstância malsã que atingiu a cada um de nós em determinados momentos da nossa vida, né? Então, a gente perde, às vezes, o equilíbrio, mas a jornada continua. E a gente tem que restabelecer a nossa jornada emocional sem essa condição perturbadora, de maneira equilibrada. A harmonia que devemos buscar resulta sempre de uma perfeita identificação entre o ego, quer dizer, a personalidade, e a individualidade, o self, né? O ego. Então, o ego e o self, os dois têm que estar harmônicos. O espírito, a matéria e o espírito, que devem conjugar seus esforços para o bem-estar do ser, interagindo de maneira recíproca um sobre o outro, em perfeita identificação de propósitos, para que possa construir uma estrutura saudável da personalidade humana, capaz de enfrentar as vicissitudes que estão toda hora nos ocorrendo e ocorrências desafiadoras do processo de crescimento e amadurecimento pessoal que nós precisamos buscar. Há uma tendência nossa muito grande de fugirmos das nossas realidades internas. A gente às vezes acha que todo mundo acha que é bonzinho. Eu estava conversando aqui com o Carlos aqui antes de começar essa apresentação, e a gente sempre acha que o problema é o outro é que é o culpado. Mas a gente vai avaliar bem e fazer um bom screening das nossas questões, e nós vamos ver que o problema está sempre em nós, porque aquilo que não está em nós, o outro pode nos mandar, nos provocar, mas a gente não vai, isso não vai nos causar nada. Nós vamos conseguir superar de maneira tranquila essa situação. Nós temos aqui alguns companheiros, algumas companheiras. Deixa eu ver aqui. A nossa Zélia Graça, a nossa Elane Santana, a Maria Nazaré Santos está aí, Vera Lúcia Machado. Olá, Vera Lúcia, boa noite. A Maria das Graças Santos. A Maria das Graças, boa noite, boa noite, boa noite. A Ana Marília Pio está aí também. Então, nós estamos aí já com alguns companheiros. E tem aqueles que também estão aí, mas não falam nada, né? Não botam o nome aí, não sei quem é. Mas eu tenho certeza que tem mais gente aí. Terça-feira nós vamos dar continuidade aos estudos da saúde. Nós vamos falar sobre as questões ainda hormonais, vamos falar sobre exercício físico, vamos falar sobre alimentação. Eu estou começando a coisa está acumulando, uma coisa vai puxando a outra. Agora eu estou vendo uns estudos sobre alimentação carnívora. A gente sabe que muita gente é contra, acha que tem que ser vegetariano. Eu cheguei a ser vegetariano uma época, comia só vegetais. Não foi uma época muito boa na minha vida. Depois voltei a comer carne, fiquei melhor. E eu acho que a minha alimentação é bem balanceada, e eu estou chegando aqui uma idade provecta, relativa à saúde. Estou aqui com vocês, estou indo. Agora, a minha próxima meta, quanto é? 90 anos. Aliás, acabou de desencarnar com 98 anos, nosso irmão Divaldo Pereira Franco. No dia
13 de maio. 13 de maio, embora não tenha sido muito comentado, o que eu achei uma pena, fiquei muito triste, é um dia da libertação, porque foi o dia que a princesa Isabel, uma mulher muito sábia, muito bondosa, né? Filha de Dom Pedro II, amiga de Santos Dumont, almoçava com Santos Dumont, o homem da aviação, quase todos os dias, eles eram muito amigos. E tem histórias incríveis. E eu conheço essa família, que é a família Orleans e Bragança. Gente da melhor qualidade, gente muito simples, apesar de ser família real, brasileira, príncipe, tal. Mas é gente muito boa, gente muito simples. Tratei alguns deles e tive a felicidade de ser amigo de alguns deles. Tem aqui um livro, inclusive, de um restaurateur, de um homem de restaurante, que vai publicar as pessoas que frequentavam lá o restaurante dele, e está lá meu nome, está lá o nome do príncipe Dom Eudes Orleans e Bragança. Uma vez até cheguei lá no restaurante, não tinha lugar para sentar, ele me viu entrar e falou assim: ô, doutor Pi, vem aqui, senta na minha mesa aqui. Aí as pessoas ficaram olhando assim: quem é esse camarada, esse neguinho aí que o príncipe Eudes está chamando ele para sentar na mesa dele? Que é isso? Aí eu disse: não, tá bom, Dom Eudes, eu vou esperar um pouquinho. Não, senta aqui. Aí eu sentei um pouco lá, daqui a pouco deu uma mesa, eu fui sentei lá. Tava só eu e meu filho, um filhinho pequeno que eu tinha, que hoje já está um adulto. O restaurante não existe mais. Que é uma pena, era um excelente lugar, era um ponto de encontro. Tinha inclusive um jornalista do Jornal do Brasil que fazia aquilo lá de escritório e escrevia a crônica diária dele lá na varanda do restaurante, passava o motoboy para pegar a crônica que ele escrevia e levar para o jornal. Tem histórias incríveis essas coisas. Eu estou tentando fazer um livrinho para contar essas histórias, porque são coisas que animam a gente e faz a gente sentir a felicidade de viver. A vida é uma coisa muito bela, muito boa. Eu costumo dizer que a vida é igual a rapadura. Ela é doce, mas também é dura. Mas ninguém vai deixar de comer uma boa rapadura porque é dura, né? Então, vai devagarinho. A vida também é assim, a gente vai devagarinho, vai degustando a vida, que é muito doce, embora seja dura. E a gente vai vivendo. Eu diria a vocês que se lembrem de Deus. Bebam muita água, lembrem de Deus, procurem ser éticos. Nem tudo que é legal é moral. E é preciso que a gente tenha cuidado, e muita coisa que a gente considera imoral não é. Porque a gente aqui tem um conceito de moralidade distorcido. Vamos ter um pouco de ser llano, ser distendido, ser tranquilo. Não vamos ficar julgando o outro, julgando a nós mesmos. Vamos perdoar. O perdão às ofensas, o perdão ao outro, ao algoz, perdão a si mesmo, o perdão, o auto-perdão, perdoar-se a si mesmo, que a coisa mais difícil que tem é perdoar a si próprio. Quantas vezes eu cometi erros, enganos, equívocos, e fometo até hoje, né? Aliás, o Divaldo Franco, que estava falando da desencarnação dele, um exemplo, e a gente, todo o trabalho que eu acabei de apresentar aqui hoje, devemos a Divaldo Pereira Franco, que desencarnou no dia 13 de maio, né? Dia da libertação dos escravos, 13 de maio de 1888, que antigamente era feriado e que a gente comemorava nas escolas. Hoje nem ouvi uma referência a isso. Agora vai ficar conhecido como o Dia da Libertação da matéria do Divaldo Pereira Franco para nós espíritas. Mas é o dia em que foi assinada a lei chamada Lei Áurea. Embora haja um movimento político, vamos dizer assim, maldoso de querer tirar da nossa mente essa data
tão importante, tão emblemática da liberdade. E a liberdade e a inocência são as características da criança. E nós acabamos de falar aqui como que essa liberdade e essa inocência podem ser prejudicadas pelas atitudes impensadas, mal resolvidas dos responsáveis, dos adultos. Tem muita criança precisando de mãe e de pai no mundo. Tem pai, tem mãe, mas é como se não tivesse. Pelo contrário, são inimigos que se reencontram no passado e que, ao invés de aliviar a conta, agravam mais ainda a conta. Vamos pedir a Deus, orar nas nossas orações por essas criaturas, pedindo que Deus tenha compaixão delas e que elas tenham compaixão de si mesmas e tenham compaixão daqueles que as agrediram, para que possa a terapia do perdão, a psicologia da gratidão, ajudá-las a recuperar-se das suas mazelas, das suas doenças e aliviar esses problemas do cotidiano que são tão sérios, tão graves e que nos fazem tantas malícias, tantos problemas, tantas encrencas na nossa vida, no dia a dia da nossa vida. Fiquem com Deus, Deus nos abençoe. Estou mandando aqui uma mensagem para Maria Gabriela, que deve estar em Portugal, por isso que ela não está aqui hoje, mas ela podia acessar lá de Portugal, né? Vou falar com ela amanhã, assim, ó, você vê aí a live aí de Portugal, porque aí também tem internet. A internet é www. www quer dizer Rede Mundial de Computadores, né? Então está no mundo todo. Você pode pegar, tem gente aqui do Japão que vem aqui. Hoje não tem ninguém do Japão aqui, mas costuma ter. Então, ela podia estar aqui com a gente, mas não, infelizmente não veio. Deus nos abençoe, fiquem com Ele e até terça-feira.